Agora nós podemos então, já que estamos atualizando os dados do usuário com sucesso, nesse caso podemos fazer a nossa próxima etapa, que é o upload da imagem do usuário. E como que nós vamos fazer essa parte de upload aqui? Antes de fazer a parte de upload é importante olhar as configurações como está aqui. Então vamos aqui dentro de Config, Fail Systems, e aqui tem diversas configurações. Aqui, note que em Default, que é para quando vai fazer o upload padrão, as configurações padrão está pegando o file driver system do nosso arquivo .env. Se não existe, ele coloca local. Esse item aqui não existe lá, você pode até conferir. Então, como não existe, ele simplesmente coloca como local. Se olhar aqui, então, no local, a configuração padrão de upload de arquivos aqui no Laravel, nessa nossa aplicação está para local. Então, ele vem aqui nesse array de disks e pega essa configuração de local aqui. No nosso caso, nós vamos trabalhar com esse public. Ele vai atender nós melhor. Por quê? Quando coloca public, ele vai armazenar a imagem, os arquivos em si, dentro de app public, storage path, app public. E esse cara aqui vai atender a gente melhor. Então ele vai ficar aqui dentro de storage, app public. Então arquivos públicos de imagens que você vai precisar mostrar depois posteriormente, então fica interessante colocar aqui. Então para isso, basta simplesmente mudar aqui o driver de local para public. Apenas isso. Precisamos mudar uma coisinha aqui também, já que eu vou precisar depois não só fazer o upload da imagem, mas exibir. Eu posso fazer isso agora, eu posso fazer depois. O que acontece aqui? O Laravel tem um recurso que me permite criar um link simbólico desta pasta aqui para dentro de public. Porque se você lembrar o processo de execução do Laravel, somente o que está dentro de public aqui é o conteúdo público da nossa aplicação, que ele consegue exibir para o usuário de alguma forma. Então arquivos CSS, imagens públicas ficam aqui dentro e outras coisas também. Então o que está dentro de storage aqui, eu não consigo mostrar para o usuário, a não sei que ele esteja dentro de public. E o Laravel me permite criar um link simbólico aqui dentro de public, chamado storage, que aponta exatamente para storage app public, que é exatamente o que nós vamos precisar aqui, já que nossa imagem do usuário vai ficar aqui dentro. Poderia criar isso depois, mas eu vou criar agora. Para criar esse link simbólico, basta simplesmente rodar o comando php artisan storage link. Eu não vou rodar esse comando aqui agora, porque eu quero mostrar aqui antes. Se você dar um ls-l a dentro de public, note que não tem nenhum diretório adicional, nenhum link simbólico chamado storage, por exemplo. E depois que eu rodar esse comando, ele vai criar. Se eu rodar agora o ls-la, veja que ele criou aqui. Ó. Então ele criou um diretório chamado storage, que aponta para storage app public. Então tudo que tiver aqui dentro de storage app public, ele vai está linkado através de um link dinâmico, link simbólico, dentro de public. Apenas entenda isso, porque a partir de agora tudo que tiver aqui dentro eu consigo exibir para o usuário. Então posso colocar minhas imagens públicas aqui dentro. Então posso fazer o upload delas para cá e automaticamente eu consigo acessar elas para exibir posteriormente. E agora então vamos lá fazer a parte do upload em si. Então vamos abrir o nosso user controller, lá no nosso método profile update. Antes de efetivamente alterar os dados, que é exatamente aqui, eu vou verificar se informou a imagem. Se informou, eu vou alterar o valor dela. Mas antes disso, deixa eu só fazer algo aqui. Vou criar aqui, vou pegar os dados do usuário. Vou criar uma variável de user para receber os dados do usuário. Alpha user. Então tem um objeto de user aqui, que é o próprio usuário logado, que eu posso utilizar ele aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui data, image, recebe, user, image. Isso aqui é importante porque eu vou pegar o valor que ele já tem na coluna da tabela do usuário, ou seja, na coluna da tabela user, no campo image, e já vou atribuir nessa imagem aqui, de forma que, se ele já tem uma imagem lá, eu vou simplesmente respeitar esse mesmo nome que tem lá, deixando ele aqui. Se for null, essa data image vai estar null, e não vai mudar nada. É importante para evitar algum bug. Você vai entender agora. O que eu vou fazer então para fazer o upload da imagem? Primeiro eu vou verificar se informou a imagem. Então como que eu faço para verificar se informou a imagem? Eu posso utilizar request, chamar o método hashFail, o nome da imagem do campo que eu quero verificar, no caso da gente colocou como image. Se quiser conferir, basta lá abrir no nosso profile, nossa view profile, o campo aqui ficou com o nome de image. Então por isso eu estou colocando hashFail image. Posso verificar também se é um valor válido. Então faço nova condição aqui. Então faço request fail, já que é um campo de imagem, o nome do nosso campo, que é image, e chamo o método
is valid. Se for um arquivo válido, que dá para fazer upload, ele vai acessar aqui também, entrar dentro do nosso if. E aqui nós vamos fazer o processo de upload em si, já que o usuário informou a imagem e é uma imagem válida também. A primeira coisa que precisamos fazer aqui no caso da imagem aqui é definir um nome para a nossa imagem. Eu posso pegar o próprio nome do arquivo que a pessoa informar, porém eu não recomendo isso, porque, por exemplo, se você fizer upload de 2 arquivos com o mesmo nome, ou seja, 2 usuários fizerem o upload com o mesmo nome de imagem, vai dar problema. Então, nesse caso, eu recomendo que você mesmo crie esse nome dinamicamente. Você pode pegar através da data, você pode pegar através da data, hora, enfim, pode criar um nome único ID. Existem formas de fazer isso. Eu vou verificar se a pessoa já tem uma imagem informada, se esse user image é diferente de null. Se existe, é porque já existe, então vou colocar name, recebe, user image. Caso contrário, tem que criar um nome de imagem. Eu posso criar esse nome de imagem aqui de N formas. Eu vou criar de uma forma que vai dar um valor único aqui, onde eu vou pegar o nome do usuário mais o ID dele. Assim, a chance de ter uma imagem com nome duplicado vai ser praticamente zero, já que eu estou amarrando o ID do usuário, que é um valor único. Então, eu vou passar aqui, ó, user ID, que é o ID do próprio usuário, e vou concatenar com o nome dele. Então, posso pegar user name. Então, tem o nome da imagem aqui. Porém, eu posso tirar os caracteres especiais desse nome aqui. Por exemplo, os caracteres especiais que eu digo, espaços, letras maiúsculas, deixar um padrãozinho melhor. O Laravel tem um helper aqui chamado BFCase, que ele faz isso para mim muito bem. Se o nome tiver, por exemplo, assim, Carlos Ferreira, ele transforma para Carlos Ferreira, então fica mais amigável. Então nós já definimos o nome aqui. E agora o próximo passo é eu pegar a extensão da imagem que a pessoa informou. Pode ser uma extensão .png, uma extensão, por exemplo, se for um arquivo, .pdf, .jpg e assim por diante. Então vou pegar essa extensão aqui, vou criar uma variável para armazenar essa extensão. Para recuperar aqui a extensão, posso pegar request, o nome do nosso campo lá, que é image, o Laravel me permite fazer dessa forma aqui, e chamar um método extend, que retorna para a minha extensão do arquivo. Seria, por exemplo, PNG, JPG, PDF e assim por diante. E para ter um nome final, basta simplesmente pegar o name, que seria o próprio nome da imagem em si, e somar a extensão. Vou chamar aqui name file, o name image, e vou concatenar aqui então. Então pego o name original, o nome da pessoa, que é esse cara daqui, ponto a extensão. E agora, por último, já defini o nome da imagem aqui. Vou até debugar ela aqui para a gente ir indo por partes, para ver se realmente for correto. Se ficar correto, aí sim. Se eu tentar fazer o upload de imagem aqui, ainda não vai funcionar, porque está faltando algo aqui no nosso formulário. Todo formulário que vai trabalhar com upload de imagens precisa ter um type multipart farm data. Todo formulário. Se não tiver isso, simplesmente não funciona. Muita gente quebra a cabeça quando trabalha com upload de imagem, de arquivos em uma aplicação web, simplesmente porque falta isso. Então vamos adicionar essa opção lá no nosso campo. Então, deixa eu abrir o nosso profile aqui, nossa view profile, e aqui no nosso formulário, então adiciono enctype multipart farm data. Porque se eu não adicionar essa opção aqui, ele simplesmente nem vai entrar dentro desse if aqui, ó. Vamos verificar então. Atualizo aqui. Vou escolher uma imagem qualquer. E vou mandar enviar. Veja que pegou com sucesso. Então saiu carlosferreira.jpg, que é a extensão da imagem que eu estou tentando fazer o upload. Bem bacana desse jeito aqui. Atende muito bem. Veja que entrou aqui dentro do nosso if. Então o nosso nome aqui da imagem está com sucesso. Agora a próxima etapa é simplesmente fazer o upload para onde tiver que fazer. Aqui então vou chamar request, o nome do nosso campo lá, que é image. Eu poderia também fazer assim, ó, fail image. Eu prefiro simplesmente fazer image, acho que fica mais limpo o nosso código. E chamar um método para fazer o upload em si. Tem um método store. Esse método store já cria a imagem, ele já faz o upload com um nome dinâmico, ele mesmo cria esse nome. Porém eu posso
utilizar o store as, onde eu vou renomear esse nome, eu vou escolher o nome. Aqui eu coloco o path para onde eu vou fazer o upload. No caso, eu vou fazer o upload para dentro de uma pastinha chamada users. Se não existe essa pastinha aqui dentro de, no caso, storage, app public, ele vai criar essa pastinha em users. Se existe, ele simplesmente adianta o processo. E aqui eu passo o nome da imagem que eu quero colocar, o nome do arquivo. Então, name fail. Esse item aqui, store as, retorna true ou false. Então, vou armazenar aqui uma variável chamada update, ou upload, na verdade. Agora, basta simplesmente, se não deu certo, eu faço um redirect back. Apenas isso. Então, se deu tudo certo aqui, ele faz o upload da imagem, continua aqui para baixo. Aqui falta algo importante, que é atualizar esse cara daqui, porque senão quando eu entrar aqui no update aqui, ele não vai atualizar o novo nome da imagem. Ele vai fazer o upload, mas não vai atualizar esse item. Então, em qualquer lugar aqui mesmo, eu posso pegar data imagem, recebe name fail. Acho interessante as instâncias do upload. Ok, então está criada aqui nossa lógica para usar o upload da imagem do usuário em si. Vou atualizar aqui, confirmar o envio. Atualizado com sucesso. Vamos ver se fez o upload da imagem aqui. Então, olha só, dentro do storage, app public users fez o upload da nossa imagem aqui. Muito bom. Se eu conferir no banco de dados aqui, abrir a tabela users, vir no registro do meu usuário, ele não atualizou aqui a imagem. Deixa eu ver por quê. Deixa eu debugar essa variável aqui então. Tá certo? Eu acho porque lá no nosso user, no app user, não está autorizado a atualizar o campo, a coluna image. Vou abrir ele aqui então. Aqui no fillable está faltando então o image. Nossa lógica está certinha, só faltou autorizar aqui para atualizar ele também. Volta aqui, atualizo, confirmo o reenvio. Atualizou com sucesso. Se eu ver aqui agora e atualizar, colocou com sucesso a imagem aqui. E o interessante, como a gente fez o upload com a imagem com o mesmo nome, ele simplesmente faz o replace da imagem. Muito importante isso também. Então, nossa lógica de upload aqui está funcionando com sucesso. Ficou bem simples, uma lógica bem tranquila. E atendeu muito bem nesse cenário aqui.